E aí, pessoal, hoje eu vou fazer com vocês, eu queria ensinar para vocês, para quem não está lembrando, como que coloca pontos no gráfico. Então eu vou fazer um pouquinho de simetria também, uma outra matéria, para vocês verem que pelo gráfico, colocando os pontos, depois dá para a gente fazer uma figura simétrica. Então olha, tem esses três pontos. O ponto A, que o primeiro, a coordenada é sempre formado por uma abscissa e uma ordenada, por um x e por um y. O primeiro é x e o segundo é y. Aqui no ponto A, o x vale 1 e o y vale 1. Então, no gráfico, eu tenho dois eixos. A abscissa, que é o x, e o eixo da ordenada vertical, que é o y. Certo? Daí, na hora de colocar os valores, a graduação aqui, lembra de usar sempre o mesmo valor, a mesma unidade para cada um aqui, certo? Se quiser colocar de 10 em 10, também pode, mas nesse caso que eu vou fazer figuras um pouco menores, eu coloquei de 1 em 1, certo? Daí eu vou colocar os três pontos no gráfico. Primeiro ponto, 1 e 1, o x é 1 e o y é 1. Então vem aqui, esse ponto aqui é o ponto A. O x dele é 1 e o y dele é 1, tá aqui. O segundo ponto, o ponto B, o x dele é 3 e o y dele continua sendo 1, tá vendo? Eu não vou subir nem diminuir, porque o y continua na mesma altura aqui no 1. Quem mudou foi o x, certo? E por último, o ponto C. O ponto C, o x é 2 e o y é 3. Então, x2 está aqui e o y3 está aqui. Vai ser esse ponto. A, B e C, correto? Daí eu posso falar assim para vocês. Se eu juntar esses três pontos, que figura que vai formar? Vamos ver? Três pontos não alinhados, como esses, formam um triângulo, correto? E se eu quiser fazer esse triângulo, ele está em qual quadrante? O que seria quadrante? Quadrante é esse espaço aqui. Quando o x é positivo e o y é positivo, primeiro quadrante. Quando o x é negativo e o y é positivo, segundo quadrante. Quando os dois são negativos, terceiro quadrante. E quando o x é positivo e o y é negativo, quarto quadrante. O nosso triângulo, a nossa figura, está no primeiro quadrante. Se eu quiser achar o simétrico dele em outro quadrante, é só eu fazer como se fosse uma dobragem. Ó. Eu penso assim comigo. Ó. Se fosse um papel, dava para dobrar. Ou senão eu faço a mesma medida, certo? Qual seria o ponto A? O ponto A não é esse? E no segundo quadrante, o ponto A vai andar aqui no x uma unidade. Então aqui no x do segundo quadrante vai andar uma unidade. O ponto A vai passar para cá, certo? E o ponto B? O ponto B está aqui. Ele está a 3 unidades de distância do zero. 2 unidades do 1. Então, se esse ponto A já está aqui, ele está 2 unidades para cá do A. É aqui. Correto? E por último, o ponto C. O ponto C, ele está a 2 unidades do X, então ele está aqui, mas ele está quantas unidades do Y? Está no 3 aqui, né? Então ele continua na mesma altura. Então está no 2 e no 3, aqui. Daí na hora de juntar aqui os pontos, né? Lembrando que é um esboço, né, gente, de um gráfico. Tá aqui. Essa figura é a simétrica dessa. Os pontos aqui, no caso, da simétrica, vão ser esses daqui, ó. Ele continuou na altura 1 no Y, ponto A, mas o que mudou nele? Foi o x dele, agora ele foi para o menos 1. O B continuou na altura do 1 também, no Y, mas o que mudou dele? O x, menos 3. E agora, o ponto C, ele está no 2 no x, continua no 2, né? Não, no x ele estava no 2, agora ele foi para o menos 2. E o Y dele estava no 3, continua no 3. A altura dele, correto? Então, olha o simétrico no segundo quadrante, onde o x agora é negativo. E você pode fazer isso para os outros quadrantes também. Valeu!